pessoal, meu nome é Andreice. Eu sou Edmilson. Eu sou o Bernardo. A gente está aqui hoje para poder falar um pouco sobre alimentação natural para cães e gatos e para a gente poder falar desse assunto com bastante propriedade, responsabilidade, conhecimento. A gente está aqui hoje com a nossa convidada especial, doutora Sabrina de Oliveira, que ela é médica veterinária, graduada pela Faculdade Univerticas de Matipó em 2020, pós-graduada em Medicina Veterinária Integrativa pela Faculdade Arnaldo em 2022. Já fez curso de alimentação natural, nutracêutica para cães e gatos, medicina veterinária chinesa, homeopatia, florais quânticos. Ela atua na área de clínica geral, nutrologia, alimentação natural e nutracêuticos, cannabis medicinal, fitoterapia, homoterapia, florais e terapias energéticas, como reiki e acupuntura. É criadora do método Quantic Pet, onde trata não apenas as doenças, mas também busca entender e nutrir as necessidades físicas, mentais, emocionais e energéticas do pet, promovendo saúde de verdade para uma vida mais equilibrada do animal e toda a sua família. A gente já falou sobre as suas maravilhosas qualificações. Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente, como é que você começou, entrou nessa área. Sim, gente, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, da gente poder falar desse assunto tão bacana, né? Trazer mais coisas novas aí da medicina integrativa, da parte da nutrologia, e a gente poder estar aqui hoje para bater esse papo e trazer mais luz sobre esse conhecimento aí. Então, eu comecei, na verdade, a minha história é muito interessante, porque eu comecei a veterinária trabalhando nos hospitais veterinários como recepcionista, antes mesmo de fazer veterinária. E aí, depois de uns meses que eu estava como recepcionista, eu passei no vestibular e comecei a fazer, né, a faculdade veterinária. Então, sempre eu trabalhava e estudava. E eu conheci bem de perto, né, a veterinária em si, como eu trabalhei nessa parte da recepção, então eu ajudava nas clínicas, nos hospitais que eu trabalhei, e vi muita coisa. E aí, foi passando os anos, foi passando, e aí quando chegou mais ou menos no meio da veterinária, eu estava no 5º para o 6º período, eu comecei a cansar do que eu estava vendo da veterinária. Era uma veterinária assim que eu via o pessoal muito frustrado, os veterinários, né, sempre focando na doença, todo mundo muito cansado, que não tinha resultado, né, dos animais. Isso, né, toda essa questão que a gente vive. E comecei a cansar da veterinária. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a entrar muito profundo nos estudos de autoconhecimento. Então, comecei a meditar, comecei a estudar sobre yoga, a estudar sobre a parte energética mesmo. Fiz um curso de reiki, e a partir desse curso de reiki, eu realmente comecei a focar muito a minha vida, porque eu estava num momento também muito delicado, assim, com essa questão da veterinária. Me deu uma crise existencial, digamos assim, sabe? Até da profissão que eu escolhi. Eu já estava 2, 3 anos na faculdade, chegou um tempo que não fez mais sentido. E aí eu comecei a adentrar esse caminho aí energético, de meditação e tudo. E daí em diante eu falei que chega, eu vou mudar daqui. Aí eu transferi daqui de Belo Horizonte lá para o interior. Então eu estava em paralelo estudando veterinária e trabalhando com essa parte integrativa, né, de reiki e yoga com as pessoas. E aí chegou um momento lá, né, que eu estava com um 7º para o 8º período, eu continuei vendo essas coisas, essa parte de farmacologia, muita doença, muito decorar a medicação, e realmente me desanimou. E eu tranquei a veterinária. E eu continuei conectado com essa parte, né, da terapia holística, do reiki, tudo atendendo pessoas, e tranquei a veterinária. Passou uns meses, eu falei, quer saber, eu vou voltar só para eu honrar, né, para finalizar a faculdade, a luta toda até aqui. E voltei, e aí quando eu voltei eu fiz meu TCC. Assim, consegui recuperar o semestre, eu fiz meu TCC sobre acupuntura. E aí sim que eu vi que tinha um outro universo da veterinária que eu não conhecia até então. E daí eu comecei a mergulhar nos estudos, e achei a luz que estava faltando aí para minha caminhada na veterinária. E aí eu formei, né, depois que eu formei, eu fiz estágio numa clínica de veterinária aqui em Belo Horizonte, e tanto é que eu trabalhei lá depois de formada, e aí a partir daí tô galgando aí esse caminho da medicina integrativa incrível. E essa né? parte da medicina, na nutrição, onde que entra? Pois é, entrou já no meu estágio. Porque no meu estágio, nessa clínica, lá se vê muito essa parte da nutrição. E eu comecei a ver que a medicina integrativa estuda muito nutrição como base de saúde. Então, a gente não olha só a doença do animal. Muitas vezes chega um animal no consultório, a gente vai olhar a doença, o que é para tratar aquela doença. E com a alimentação natural, com a nutrologia, a gente consegue cuidar da saúde do animal e tratar a doença através da alimentação. Acho que é uma forma da gente tentar também mudar a mente do tutor, né? Porque a gente na clínica, a gente vê o animal já chega lá morrendo. Sim, Então, já às vezes é a nossa dificuldade de trabalhar também. Até a gente entende, tem questões financeiras, tem várias questões envolvidas, né? Sim. Mas a gente vê isso, assim, às vezes quando chega o animal na clínica já não dá tempo de fazer nada. Até uma questão cultural mesmo, né? É verdade. Chega na clínica, por exemplo, que eu faço estágio, só chega o bicho lá quase
No No final da Não tem vida. nem o Não que dá pra fazer fazer direito, nada. Fazer né? nada. Sim. Então, eu acho que esse trabalho, a gente também tentar, porque a medicina integrativa a gente não vê muito no curso, né? Ele tá vindo com força agora, mas no nosso curso a gente não tem uma matéria e ela é tão abrangente, é tanta coisa. A gente começar a Exatamente. lutar por isso também, para que a gente possa ter nos cursos também mais matérias, a gente possa ter mais assunto, né, sobre isso, para a gente passar, fazer um trabalho de conscientização também com os tutores, porque eu acho que isso é muito bacana. Igual eu te falei, eu vi na alimentação natural mudar completamente a minha vida, assim, como tutora, como mãe de pet, né? Então foi uma coisa que para mim fez toda a diferença, né? E eu acho que pode fazer muita diferença na vida das outras pessoas também. Então, que as pessoas tenham conhecimento, porque eu mesmo não tinha conhecimento da alimentação natural antes do curso de medicina veterinária. Eu fui ter conhecimento aqui, dos benefícios e tudo, e seria legal que outras pessoas também tivessem esse conhecimento e que tivessem condição, né, de poder fazer. Com dessa certeza. forma também. Na verdade, a ideia é verdade. outra, né? O pessoal acha que não pode dar comida para cachorro, não pode dar comida de verdade para cachorro, não sei o que. A ideia é totalmente diferente, entendeu? É uma filosofia totalmente diferente e que a gente vai vendo assim faz muito bem tanto para a saúde do animal, acho que até para o bem-estar mental e Com físico do animal. certeza. É tudo ligado, gente, é verdade. Eu vejo que, assim, hoje em dia está muito mais comum falar sobre alimentação natural nas faculdades. Sim. Na época que eu fazia faculdade também não tinha nada sobre alimentação natural. E eu tô vendo que os tutores, eles estão chegando no consultório já sabendo sobre alimentação natural. Eles vão atrás, eles pesquisam, eles querem, porque eles já sabem já as melhorias, eles já vão trazendo isso pra gente. E eu vejo também que estudantes de veterinária, né, como vocês, estão trazendo também esse assunto para a sala. Isso é muito bom. Né? Porque aí abrange muito e tira esses tabus, que tem muito tabu da medicina veterinária sobre a questão da alimentação natural, sim. Né? A gente vai conversar hoje sobre essas coisas. E também tem aquela questão, né? A indústria da ração é muito forte também, né? Então o marketing é muito grande, então tem muita coisa envolvida aí. É barato, é prático. É mais prático, né? Exato. Já tá ali, não precisa, porque tem um trabalho em volta, mas também tem um benefício muito grande. Justamente. Né? Tem que levar em consideração. Mas isso é mesmo. mais trabalhoso, a gente vive num mundo onde as pessoas precisam trabalhar assim 12 horas, às vezes até mais por dia. Então a gente entende, né? Mas a gente, lógico que a gente tem que tentar, a gente como profissional tem que tentar levar sempre o melhor para os animais, para os tutores, né? E não tem nem comparação, assim, de a gente falar dessa questão entre a alimentação natural e a ração. A gente vai ver um pouquinho agora, né? Isso. De onde surgiu a ideia da alimentação naturais para cães e gatos, que são animais domesticados há tempos e já habituados à ração? Vamos lá. Então, quando a gente pensa na alimentação de cães e gatos, os cães, a gente tem que lembrar que a ancestralidade deles veio da selva. Então, o cão, ele compartilha o DNA que é 99% igual ao do lobo. Tanto é que se o cão cruzar com o lobo, nasce descendente fértil. Então, a parte da anatomia e da fisiologia do cão é carnívora. Do gato, a mesma coisa, né? Ele vem descendente dos felinos, felídeos. O que acontece? Mais ou menos uns 30 mil anos para cá, que nós humanos começamos a domesticar os cães, né? Então eles ficaram cada vez mais domesticados e com isso essa parte de carnívora deles começou a ficar mais flexível. Por isso que a gente fala que o cão, ele é um carnívoro oportunista. Porque, por exemplo, toda a parte da fisiológica dele é carnívoro, mas ele rouba um pão, rouba um bolo, né? Então o corpo dele se adaptou a isso. E com o tempo que o ser humano começou a domesticar o cão, ele começou também a se adaptar com a refeição que ele recebia. Então a gente pega aí nos anos 50, década de 50, 60, nossos avós, nossos pais, eles alimentavam os cachorros com comida da casa, né? O cachorro comia a sobra do almoço, angu. Exato. Então assim, né? E tem muita gente assim e ainda tem, é verdade, tem. E com isso, tanto é que antigamente a incidência das doenças dos cães não eram as doenças que tem hoje, que é diabetes, uma queratite, atopia, não existia isso antigamente. Eram doenças com deficiências nutricionais, né, problemas de articular por conta de desbalanço de cálcio, por conta da alimentação que tinha, que era uma alimentação toda desbalanceada, que era a alimentação humana mesmo, né? E depois, mais ou menos da década de 70, 80 em diante, começou a ração no Brasil, né? Especificamente aqui, a ração começou a ficar difundida. E aí começou, né, essa questão de falar que a ração ela é balanceada e completa. E realmente, né, gente, a gente não pode falar mal, porque a ração foi fonte de alimentação durante muito tempo para os cães, para os gatos, né? Tem uma quantidade mínima ali de nutrientes e foi a base. Só que aí, nesse tempo, né, começaram a surgir muitas doenças de cães que não tinham antigamente. E vários estudos começaram a ser feitos, né, eles mostraram que realmente a ração tem muita relação com muitas doenças que a gente tem hoje em dia.
Então, doenças metabólicas, doenças endócrinas, obesidade, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a questão da ração, a composição. Entra também nesse tipo? Com certeza entra. Entra, com certeza. Porque aí a gente tem a ração a granel, aí tem as qualidades, né? Ração prêmio, super Eu prêmio. falo seleção de raças também entra nesse tipo de patologia? Com certeza. Com certeza. A gente aí entra na parte do melhoramento genético, né? Que também tá bem intenso, assim, de mistura de raças, né? De criadores. Então, tudo isso influenciou nessa evolução que a gente teve aí, né? Dos animais. E o cão, ele é carnívoro oportunista e o gato, ele é um pouco mais delicado que ele é carnívoro estrito. Ou seja, ele é totalmente carnívoro. Se ele receber uma dieta à base de carboidrato, vai dar problema. O corpo dele não vai dar conta a longo prazo, né? Vai sobrecarregar. Isso. E aí entra também, hoje em dia, a gente vê incidência de gato com problemas da parte urinária, né? Então tem obstrução. Sim, é o que mais aparece no consultório. Pois é, exatamente, por conta alimentar. Né? E o gato também tem uma dificuldade já de uma predisposição de não beber água, né? Então a alimentação natural ajuda isso, porque a ração é uma matéria seca completamente. Exato. Então acaba que prejudica o animal, um animal que já não bebe água, já não tem esse hábito de beber água, ainda tem uma alimentação completamente seca. Justamente. Tem comparativos que a ração ela tem mais ou menos 10% de umidade de água e a alimentação natural de 70% a 90%. Tem muito mais água. Tanto é que é uma coisa que é muito comum, os tutores passam pra gente também, que quando o cão ou o gato começa a comer alimentação natural, ele começa a diminuir a ingestão de água. Não vê ele tomando água. Sim, você percebeu isso? Sim, percebi. Exatamente, né? Pra já ser nutrido já com essa parte hídrica, a parte da alimentação, né? Então, nisso aí a gente consegue uma melhora muito grande também da parte renal dos cães e dos gatos. Quando a gente fala assim da ração, quais os benefícios da ração? Por quê? Se a gente fosse falar para um tutor, por que de não usar a ração? Tá, então vamos lá. Para eu responder isso, eu vou puxar o gancho para a parte da fisiologia digestiva deles, dos cães e dos gatos, dos carnívoros, né? O que acontece então? Quando a gente pensa no nosso cãozinho, no nosso gatinho, eles têm o quê? A parte dos dentes. Eles têm caninos, então eles têm dentes pontiagudos, né? Aí traz ancestralidade para quê? Para rasgar a presa, para prender, né? Dilacerar. Então eles não são como os herbívoros, como os equinos e os ruminantes, que ficam mastigando, né? Eles não têm esse movimento mastigatório. Outra coisa, eles não têm amilase salivar, que é o quê? É a enzima que a gente tem na língua que degrada carboidrato. Cão e gato não tem. Nós humanos temos, a gente come um pão, né? A degradação já começa na boca, e eles não. Tanto é que na parte do estômago dos cães, ele é dividido em duas partes, e na primeira parte ele dilata muito para receber muito alimento, como se fosse na selva, né? Que não é todo dia na selva que o lobo, o cão do mato consegue uma caça. Isso, então já é também do cão, anatomicamente, a primeira parte do estômago ela dilata, e a partir da segunda parte, a parte de baixo do antro, que começa então a produção de ácido clorídrico das enzimas aí com a pepsina, né? Então tudo isso para digerir proteína. A gente descendo mais um pouquinho, a gente fala agora no intestino grosso, o seco, né? Aí a gente é dividido, no caso, no intestino grosso. O seco, ele é muito pequeno. Diferente dos herbívoros, como o ruminante e o equino, que eles fermentam muito pouco. A fermentação do cão e do gato é muito pouco. Então é para o quê? Para ele comer a comida e a comida já passar pela parte digestiva e já ser eliminada, né? Então a gente vê que tem mudanças aí que já mostra pra gente que realmente se receber uma dieta à base de carboidrato, vai dar problema. Sim. Aí entra então a questão da ração. Por que eu bato tanto nessa tecla? A alimentação natural, ela é dividida. Então ela tem a parte das carnes, a parte do carboidrato, um carboidrato bom, que a gente fala carboidrato complexo, a parte dos vegetais e das vísceras. Agora, quando a gente pensa na ração, o maior teor da ração é carboidrato, para ela ficar seca daquele jeito e ficar rentável, né, financeiramente. Sim. Então, o processo da ração, o que eles pegam? Eles pegam restos de presa, restos de carne da nossa alimentação humana, né, de abates aí de indústrias, vai para a parte alimentar de pet, né? Junto com isso, tem todo o processo que chama de graxaria, que passa por um processo de altas temperaturas, e esse material, então, ele é feito extrusão junto com amido, que muitas vezes é um carboidrato de baixa qualidade, que é milho, soja, né, trigo, e aí, então, vira ração. Então, além da ração ela ter muito carboidrato, não são carboidratos de qualidade. Ela não tem a proteína, né? A proteína animal mesmo de forma satisfatória que deveria ter. E tanto é que a maioria do grau de proteína é proteína vegetal, não é animal, que tem na ração dos cães e dos gatos. Soja. Isso. E além disso, tem a parte também de muitos aditivos sintéticos. Mesmo, por exemplo, nas rações tipo standard, ração super prêmio, ração prêmio, ração super prêmio, vamos dizer assim, entre aspas, é praticamente a mesma quantidade de carboidrato que se adiciona ou não? Não, é melhor, é um pouco Por melhorado. exemplo, a gente coloca uma super prêmio,
Você acha que é comparável a uma alimentação natural ou não? Ah, não. A questão de proteínas, de adição de proteínas ou não? De toda forma, a alimentação natural é melhor, com certeza. Uhum. Mas a Super Premium, com certeza, tem uma qualidade melhor do que as abaixo. Prêmio, granel, essas mais baratas. Porque a qualidade da proteína que eles colocam é animal, é uma qualidade maior. E a qualidade também do carboidrato é melhor. Que a gente pegar prêmio para baixo, sabe? Entendi. E de toda forma, essa composição da ração, eles colocam aditivos, conservantes, palatabilizantes, né? Porque ela é uma bolinha ali de amido. Então, pro cão e o gato ter vontade de comer, tem que ter um cheiro, tem que ter um gosto atrativo. Exatamente. Já tem estudos mostrando que são compostos que, com o tempo, podem trazer câncer, trazer problemas autoimunes, atrapalhar a parte da resistência insulínica. Então, o animal começa a ficar obeso e tem dificuldade de emagrecer. Tudo isso por conta, né, desses compostos que tem na ração. E é aquela coisa, a ração ela é prática, ela é muito prática, né? Por isso que ela teve esse sucesso todo desde quando ela começou lá nos anos 70. Só que ela não traz saúde, então não adianta, porque a longo prazo o animal comendo 10 anos, 12 anos comendo ração, uma hora começa a vir problemas. É uma alimentação industrializada, né? Exato. Se a gente tem esse conhecimento que pra gente faz mal, pro animal também vai fazer. Exatamente. Então, imagina que a nossa seleção ainda é melhor, a seleção de alimentos pra gente, mesmo que industrializada, é melhor. Pro animal, a proteína animal que vai é aquela que não dá nem pra fazer salsicha. Exato, é E subproduto. a gente já viu que salsicha, Faz como mal que danado. faz, né? Então, você Exato. imaginar que é aquela proteína que não dá pra nada, pra ninguém. Então, se a gente tem esse conhecimento que pra gente não faz bem, pro animal também é a mesma coisa, né? Não vai fazer Isso. mal, não vai fazer bem pra ele. de É isso, qualquer e forma. é exatamente esse o raciocínio que os tutores estão tendo hoje, e eles estão buscando essa parte da alimentação natural por isso, porque eles falam com a gente no consultório. Se eu quero melhorar minha alimentação, eu tô fugindo de industrializado, por que eu quero uma alimentação industrializada pro meu pet? Né? A relação com o animal e o homem mudou muito, né? Que antes era o animal da porta da cozinha pra Do fora. quintal, né? Não entrava de jeito nenhum. É. Aí já foi entrando um pouquinho. Hoje é filho, assim, já dorme na cama. A gente já olha torto pra pessoa que fala assim, meu cachorro dorme no quintal. Aí a gente já torce, não, dorme no quintal. Então a gente quer, se a gente quer uma vida melhor pra gente, a gente quer aquele animal com a gente, né, o tempo inteiro, já é um filho, então a gente já tá cuidando de um filho, então isso já ajuda, já é um ponto positivo pra gente conseguir trabalhar a medicina integrativa, né? Com certeza. E isso que você falou, acaba que até na parte da alimentação, né, como o cachorro tá muito, ele virou um membro da família. Então até a alimentação tá muito próxima. Então às vezes ele come a ração e o tutor come alguma coisa, o que tá comendo dá pra ele. Ele fica esperando o biscoitinho, aquele olhinho de gatinho do Shrek, assim, pedindo. Exato, que, né, amolece o coração de todo mundo. Então, acaba que eles estão ainda. Por isso que eu falo que o cão, ele é um carnívoro oportunista, porque ele consegue se adaptar, né? Mas aí a gente pensa, a gente falou dessa parte toda digestiva e agora a gente vai falar do pâncreas, que é um órgão tão importante. Então, o pâncreas, ele secreta enzimas que trabalham na digestão. Quando o pâncreas de um carnívoro, no caso de um cão, é muito sobrecarregado de carboidrato, ele começa a ficar muito inflamado. E aí vem pancreatite, vem essas alterações endócrinas, metabólicas. A alimentação cozida é a mais falada, a mais conhecida, que os tutores mais buscam, né? Vamos falar das vantagens e desvantagens de cada uma. Como é que é a composição da alimentação natural? É carboidrato, proteína, que é carne, né? Vegetais e vísceras. E aí a gente tem os complementos obrigatórios e os complementos opcionais. Então, ômega 3 tem que entrar, algumas vitaminas tem que entrar também. Porque comparado à ração, a ração tem um nível mínimo ali de vitaminas e minerais. E a alimentação natural sozinha não tem. Então a gente tem que suplementar essa dieta para não ter nenhum risco de anemia, por conta de falta, que vem oriundo da alimentação. A alimentação cozida, por exemplo, ela é, como o nome fala, tudo é cozido. Então as carnes são cozidas, as vísceras, né, os carboidratos e vegetais. E uma coisa que a gente já vamos tirar esse tabu aí, desmistificar isso, a alimentação natural, ela é barata. Tem gente que acha que ela é muito cara, que é mais cara que a ração. É o que a gente come. Pensa aí no carboidrato, uma batata doce, né, dependendo do arroz parboilizado, arroz integral, inhame, mandioca, carne de boi, carne de porco, carne de frango, vísceras, pensa no fígado. Então é uma coisa que todo mundo come, né, chuchu, abobrinha. Então assim, é muito, financeiramente acaba ficando até mais barato que uma ração super premium aí, que é mais cara. Uma ração igual para um animal, já que precisa de uma ração terapêutica. Isso, nossa, é totalmente diferente exato. de valor, assim. E aí a gente tem a dieta terapêutica, né, que aí a gente tem tipos de doenças e tem dietas de alimentação natural próprias para aquelas doenças também. Alimentação cozida, então a alimentação cozida ela é mais, né, falada, mais difundida. Aí vem a desvantagem dela, qual que é? O tutor tem que ter uma preparação, então não dá para deixar de última hora.
né? Nossa, acabou tudo e amanhã eu tenho que fazer agora. não dá. Então tem que ter um planejamento, né? Tem que ter essa organização. Demora um pouco, né? Que tem que cozinhar tudo, tem que pesar. Então é um pouco demorado também a parte da mão de obra. Da cozida, correto? Da cozida, Sim. isso. Seriam as desvantagens, entre aspas, dela. A vantagem é porque a alimentação natural é completamente nutritiva. O corpo, ele digere muito melhor a alimentação natural do que ração. Então, tanto é que o cocô, as fezes, diminui. A gente percebe que um cãozinho que come ração e come alimentação natural, o cocô do que come alimentação natural é muito menor, sequinho, sem cheiro. E a cozida não, a cozida é muito mais fácil até deles aceitarem. Muitos também demoram a aceitar a alimentação crua. Então, a cozida, ela sempre dá super certo. A gente vai, então, para alimentação crua sem ossos. Então, é o que fala, né? Ela é crua e não tem ossos. Então, da mesma forma, carboidrato, proteína, vísceras e vegetais. Porém, sempre carboidrato tem que ser cozido. Senão ele é tóxico para o animal, se comer cru. Porque a partir da alimentação natural crua, a gente está começando a mimetizar como era na selva. Começando a trabalhar a ancestralidade do cão e do gato. A dieta mais próxima, né, da fisiologia deles na selva. Animais inteiros entram nessa parte de alimentação crua? Aí crua com ossos. Sim. Isso. Que aí vamos pular agora para isso então. Que a crua com ossos, ela tem a parte dos ossos, então da carcaça. Então ela é mais ancestral ainda, porque ela mimetiza mesmo uma presa. Então deixa ali, geralmente é o quê? É uma codorna, asa de frango, cabeça de frango, né? Então tem essa parte crua. E ela é muito boa, ela é mais próxima mesmo da ancestralidade, quando a gente pensa, né, nessa parte deles, da alimentação ancestral. Porém, não são todos os animais que aceitam, muitos estranham, não sabem o que fazer com aquilo, ainda mais que, né, sempre comeu ração, então não sabe roer. E isso assusta muita gente ainda, tem tutor que fica muito assustado com a alimentação crua, porque é o impacto, né? Como que vai dar carne crua, né? Então é um Eu processo. sempre achei que não podia. Não. Pode. Tem muito mito em cima disso aí também. A Só que questão do osso, cozido ou não, cru ou não, acho que esse é o que todo mundo fala, não dá osso pro cachorro, senão vai furar o intestino do cachorro, o cachorro vai morrer. Esse é o ponto, né? Gente, é bom dar osso para cachorro, só que tem que ser osso cru, nunca osso cozido. Quando a gente cozinha o osso, muda a estrutura molecular dele. Então ele fica duro, fica rígido, ele começa a lascar, né? Então aí pode ter perfuração, pode entalar, pode ter obstrução. Então muitas vezes quando a alimentação crua, a gente pede para moer ou triturar os ossos também, pra ser mais fácil, né? E assim não tem erro, é muito tranquilo. E sempre supervisionando também, não é dar um pedaço, né, de uma cabeça de frango e sair pro mercado e deixar o cachorro ali. Tá junto. Mas dá muito certo. Quando a gente entra com alimentação crua com ossos, muitos cães começam a constipar, porque o excesso de cálcio é muito grande da dieta. O cocô fica mais duro, fica branco. Então tem que ter esse cuidado também na forma também de dar dieta. Tem como o tutor olhar na internet, né, e dar alimentação natural por conta própria pro animal? Tem, só que é muito irresponsável. Então sempre orienta a procurar um veterinário que trabalha com alimentação natural para ele montar uma dieta exclusiva para o cãozinho, né, do tutor, de acordo com as especificações dele, com a doença que ele tem, o peso dele, né? A gente tem que olhar tudo isso. Porque o animalzinho que come alimentação natural é muito esperado que ele emagreça, então ele desincha, né, que é diferente da ração, que a ração incha o animal. A alimentação natural, ela desincha eles, então eles emagrecem com mais facilidade, começa a fazer mais xixi, né? Então para de tomar água, porque tem muito na comida, mas faz mais xixi. E isso, absorve mais. Questão de vômito melhora bastante. A parte intestinal melhora muito. As fezes melhoram, né? Então tem toda uma melhora aí completa. Ainda na alimentação crua, nesse caso, no caso de doenças que pode se transmitir para o animal na alimentação crua, como é que funciona? É mais arriscado ou não? A gente pode dar tranquilo? O animal tem enzimas o suficiente para quebrar qualquer tipo de bactéria ou vírus, ou não vai dar nada, uma salmonela, como isso? Pode ocasionar isso na alimentação crua ou não? A gente pode ficar tranquilo, pode dar tranquilo, desde que, você falou, vai no veterinário, o animal aceitou, tranquilo, a gente pode ficar tranquilo da alimentação crua ou não? Essa questão de bactérias, que acontece? Quando a gente dá uma alimentação crua, não pode deixar a carne muito tempo ali. Então você deu a vasilhinha com a alimentação crua e o cachorro não quis na hora, você deixa 2 horas ali. Não pode, aí realmente vai contaminar. Então o que a gente indica? Coloca, não comeu, tira, depois oferece de novo. Por quê? A gente pensa no pH do estômago do cão e do gato, é muito ácido. É em torno de 0,8 a 1 o pH, então é muito ácido. Porém, bactéria não mata com congelamento, só com temperatura alta. Agora, se for um cão que está fazendo quimioterapia, que a imunidade está muito baixa, um cão que tem algum problema autoimune, que está tomando corticoide, uma medicação aí forte, que está imunossuprimido, não é indicado alimentação crua.
até pessoas. Então, vamos supor, uma pessoa que um tutor que está preparando alimentação crua ali, se ela estiver fazendo quimioterapia, tá com imunidade baixa, não é indicado, né? Por conta de contaminação ali que pode ter e manipular. Os felinos também? Felinos mais ainda. A alimentação crua com ossos, ou até sem ossos, é melhor para felino, por eles serem carnívoros estritos. O corpo deles não precisa de carboidrato. E tanto é que a gente pensa nos leões, né? Quando eles pegam a presa deles, a gente pensa no gnu, numa zebra, o carboidrato que ele recebe é da própria presa dele, que tem. Então não tem necessidade, ele não vai lá pegar um grão, né? Não vai lá comer. Isso, exatamente. E tem aquela coisa, aí a gente pensa nos gatos, né? Vamos lá pensar nos nossos gatinhos. Tem os gatinhos que são muito tranquilos, que você dá coisas novas, eles gostam, são curiosos. Então, se você já chegar de ração para alimentação natural crua, já aceita de cara. E tem gato que não. Então, aí a gente tenta a primeira cozida, fica um tempo, para depois passar para crua, né? Para ver se o gatinho, ele adapta. E se a gente passa o animalzinho para alimentação crua e ele começa a vomitar, ou ele começa a constipar demais, a gente vê que ele não se adaptou, a gente passa para cozida. Entendeu? Então a alimentação natural é muito maleável. Feito de forma gradual também, no tempo pra do melhor animal. adaptação dele. Isso, no tempo dele, sabe? Sentindo ele, deixando ele aceitar de verdade ali aquela alimentação. E com paciência e carinho dá certo, né? O gato demora mais. Tem gato que demora até 6 meses para conseguir trocar de ração para alimentação natural. Dependendo do gato. O gato, ele é mais... Gato é gato, né, gente? A gente já sabe como que é. A gente Eu falo conhece. cachorro também, as minhas, eu tenho American Bully, né? E elas são conhecidas por comer tudo de tudo. Eu tentei introduzir alimentação natural, por exemplo, alimentação crua elas não aceitaram. Olha, Não aceitaram. Só cozida. tá vendo? Meu marido era louco pra poder arrumar um osso pra ela roer, um osso grande. Aí ficava procurando esse osso em todo lugar, e não conseguia, vivia pedindo no açougue. Aí um dia deram ele um osso, um número. Bem grandão, assim, ela é shih tzu, assim, bem pequenininha. Nossa, Chegou lá, colocou o osso, olha aqui, ele todo feliz, né? Tipo, nossa, eu tô realizando o meu sonho. Entregou pra ela, O que eu faço? ela cheirou assim, ela torceu o nariz e saiu, tipo assim, minha mãe me dá carne cozida, você tá achando que eu vou comer isso daí? Não quis nem roer, não quis brincar, não quis fazer nada. Olha, nada. Tipo assim, tira esse trem fedorento daqui, tira. A cozida Ela é muito não mais comeria. palatável, com certeza. Sim. Por isso que eles pegam mais rápido a alimentação cozida. Eu adoro, a gente consegue colocar um temperinho Temperinho. natural, Isso. dar uma saborizada. Tipo eles comida de adoram. vó, né? Fica aquela comida assim cheirosa. Olha, esses cachorros tô te dando coração, fígado, moela. Carne. Que todo mundo quer comer, você não quer comer? Às vezes eu tenho vontade de comer, quando eu tô fazendo, eu experimento tudo, né? Mas na hora, às vezes, que eu tô... experimento, vai. É a nossa mesmo, comida. Aí, às vezes, quando eu coloco no micro-ondas, assim, aí sai com aquele cheirinho, né? Aí eu falo, gente, é isso que eu vou almoçar hoje. Com certeza. No aspecto psicológico, você acha que também tem alteração de humor, de enriquecimento pro animal? Você acha que também tem benefício? Com certeza. Porque aí a gente interliga com a microbiota intestinal. O que é microbiota, então? É as bactérias boas que a gente tem no intestino. Então, elas que fazem toda a fermentação, né, e produzem energia para as células intestinais. Quando a gente fala da microbiota do intestino, o que acontece? Ela regula o humor, ela regula toda essa parte também comportamental. Quando a gente dá uma alimentação boa, nutritiva, balanceada, a gente vai estar nutrindo a nossa microbiota intestinal. E com os animais a mesma coisa. Então, se dá uma alimentação natural, balanceada, tudo certinho pro cão, vai nutrir essa microbiota intestinal dele e vai produzir os hormônios do bem-estar de forma satisfatória. Porque muita gente acha que os hormônios do bem-estar ele é produzido no cérebro, só que ele é produzido no intestino. 90% dele. Quando a gente dá uma alimentação natural, além de modular a microbiota intestinal deles, ela melhora também o quê? A vontade de comer. Então eles ficam muitas vezes ansiosos com a comida, que é uma comida mais gostosa, né? Palatável pra caramba, cheirosa, diferente. Então isso anima eles de comer. Diferente da ração. Tem muitos cães que comem a ração, tipo assim, no final do dia. Fica lá o dia todo, não come. Por último, tipo assim, ai, tô passando fome, não tem então mais vou lá, nada. vou comer. Exato. Nada, eu vou comer o que tem. Isso, é exatamente como o que tem. E tem cachorro que, assim, já ouvi falar de veterinários amigos meus que conseguiu melhorar a parte da agressividade depois que trocou para alimentação natural. Cachorro ficou mais alegre, mais brincalhão, né? Antes ficava muito mal-humorado por conta disso, dessa modulação nutricional. Muito bacana. Interessante, né, gente? É tudo ligado.
A medicina chinesa trabalha muito isso, a medicina integrativa também. Por isso que eu amo estudar sobre isso, porque a parte da mente é ligada com o corpo. Então as doenças são ligadas com a imunidade é ligada com o emocional é ligado com a parte psicológica. É tudo uma coisa só. Funciona igual um reloginho, né? Igual uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. Se você tem uma coisa que não está muito legal, afeta outras partes. Exatamente. Isso. Como forma terapêutica, quais doenças podem ser tratadas com alimentação natural? Praticamente todas. Então a gente pensa aí, que eu falei que tem, né, a dieta, no caso, manutenção, a alimentação natural, manutenção para cão saudável, e tem a dieta terapêutica, que é para doença. Então a gente tem alimentação natural, dieta específica para cão cardiopata, com problema de coração, problemas renais, para câncer. Então para câncer tem um tipo de dieta específica de alimentação natural, que é o maior teor de gordura, né, para poder ajudar ali nessa questão de matar células tumorais e tudo. Outra doença Diabetes, também, né? diabetes, doenças endócrinas, diabetes, hipotireoidismo também, obesidade, tem tipo de alimentação específica, convulsões também tem. Tudo, gente, atopia, problema de pele, duodenite, problemas intestinais, gastrite, tem tipo de alimentação também específica. O que muda é o quê? A porcentagem das categorias, né, de carne, carboidrato, vísceras e vegetais, e também o complemento. Então isso aí muda em cada uma, por isso que nós que prescrevemos, a gente faz cursos, especializações, né, nessas doenças aí também com a parte da alimentação natural, que aí ela vira realmente um remédio, um tratamento para essas Algo doenças. funcional, literalmente. Exato, Interessante exato. a gente saber, porque se a gente pesquisa na internet hoje em dia, tem lá a fórmula para você dosar a alimentação natural do seu animal e tudo, mas a gente tem que saber que, da mesma forma que a gente tem necessidades específicas, o animal também. Então é muito importante. Então não é só a gente olhar na internet e pesquisar, a gente tem que procurar um profissional, né? Exato. Uma pessoa que vai saber dosar. A gente tem hoje também a gente estava vendo que algumas clínicas elas utilizam até softwares, né? Para poder fazer, que fazem isso, também. exatamente, que deixa bem balanceada a dieta, toda certinha. Porque se for para dar uma alimentação natural desbalanceada, fica na ração. Eu falo isso. Fica É na melhor. ração. Porque querendo ter um nível mínimo de vitaminas e minerais, né? Querendo ou não ter a suplementação mínima ali. Porque se a gente der uma alimentação natural toda desbalanceada, vai dar problema. Futuramente pode ter problema aí na parte de anemia, relação cálcio-fósforo, iodo, né? Aí entra a questão da tireoide, enfim. Então, eu sempre indico, pelo menos a primeira consulta, passar com o veterinário, nutrologista, para poder orientar a pessoa, ter o cardápio, né? E ela seguir. E quando é assim, o animal está bem comendo alimentação natural, a gente vê ele uma vez no ano, só para fazer mesmo um check-up, porque não tem mais, né, o que tratar ali. O animal está bem, está estável, E né? tem particularidade no caso de cães, né? Particularidade no caso da dieta, de acordo com a raça do animal? Até com a raça, não. Aí o que a gente tem com a raça é a questão, por exemplo, de ossos, tamanho de ossos, tipo de ossos, né, dos braquicefálicos, aí tem isso. Mas sobre a alimentação em si, não. Entendi. Sabe? Uma coisa assim, né, que a gente tem que colocar muito em consideração. Por exemplo, um cão que vomita muito, tem muita gastrite, aí tem coisas que a gente não entra da alimentação natural, tem coisas que sim. Né? Aí eu falo, por exemplo, igual vamos colocar gengibre. Eu adoro passar gengibre como uma forma de complementar a alimentação natural do animal. Ajuda na parte da digestão, né? Essa parte toda gástrica. O animal, por exemplo, com gastrite não pode receber gengibre. Por isso que é legal passar por uma consulta que vai ter as questões específicas daquele animal que o veterinário vai olhar, né? Para prescrever a dieta. Tem questão de alergia, né? Então, frangos, aves, geralmente são alimentos que às vezes são mais alérgicos, né? Exato. Cenoura. Exato. Então, às vezes, e é coisa mais comum, né? E principalmente porque a carne de frango, às vezes, em questão financeira também é muito mais barata, né? Então a gente tem que ficar sempre atenta a esses pontos para a particularidade de cada um. Exatamente. Para ser uma coisa realmente benéfica, né? Para não ser uma coisa que a gente acha que está fazendo super bem e depois não tá. E depois não tá. infelizmente. E a conta chega a longo prazo, né? Então, depois de muito tempo comendo a alimentação, que aí pode vir problemas aí nutricionais referente a ela, né? Sim. E essa questão também, muita gente fala, tem veterinários que acham que a proteína faz mal pro cachorro, tem alergia a frango, a proteína do frango. Mas não é bem assim. Então, muitas vezes o animal ali, ele começa a comer um frango, começa a coçar, ele já tem atopia, né, problemas alérgicos. A gente tira o frango, deixa ele com outro tipo de proteína, por exemplo, durante um tempo, fazendo essa triagem, para ver se ele vai coçar ou não. E tem muitos animais que mesmo tirando o frango, continua coçando. Então, pode ser problemas externos, né, às vezes ácaro da casa, vai passear num lugar que tem grama, o que foi colocado de produto na grama ali, ele teve contato, deu alergia. Então, são muitas coisas além
né, dessa parte da alimentação. Todo o ambiente, Tem né? que ver um Não só a aspecto alimentação. no dia a dia do animal para ver como é que você vai fazer a dieta. É igual você Total. mesmo vai para academia, como é que você sabe? Que tipo de dieta que você vai fazer? Isso, a gente conta tudo pro nutricionista, sim. não é a mesma coisa. O tutor tem que passar tudo pra gente também, esses detalhezinhos todos, porque a gente faz o tratamento completo, além dessa parte da alimentação natural, né? É quem trabalha com a linha integrativa, com as outras ferramentas que tem também, junto com a parte da alimentação. E qual que é a dificuldade hoje em dia? Tem muito colega veterinário, que a gente falou aqui já, que na faculdade a gente não viu isso, né? Tanto é que na minha época, nutrição era só ração. Depois que eu formei, que eu comecei a ver essa parte da alimentação natural. E tem muitos veterinários que, por não saberem, têm preconceito, então se fecha. E aí começa a falar mal da alimentação natural, começa a orientar o tutor a continuar na ração. Então a gente tem que tomar muito cuidado e trazer luz para esses assuntos, para chegar nessas pessoas, nesses profissionais, né? Para eles, pelo menos, terem interesse em saber um pouquinho e, se não quiser trabalhar, encaminhar para um colega que mexe com Pra alimentação alguém que natural. trabalha, que tem mais conhecimento. Isso. Porque até na faculdade mesmo, quando eu falo, até a maioria das grades, até quando fala de nutrição, é mais para nutrição pro lado da nutrição de grandes, né? Pro lado da zootecnia, que é realmente o lado mais rentável quando a gente fala da área zootécnica, É verdade. é a área de grandes animais. Então, até o que a gente vê, às vezes, na faculdade é mais focado para grandes animais do que para pequenos. Meio que se adapta para Se pequenos, adapta, né? porque os pequenos já tá todo mundo habituado, já tem ração, já tem... Já sabe Então mais ou não menos como fala, é que é. não se fala É. muito na faculdade, né? A gente precisa também, né? Falar o que a gente quer estudar, mostrar o que a gente tem Exato. interesse, né? Exato. Então, E tá ficando cada vez mais acessível, eu vejo, assim, na faculdade, né? Porque, igual vocês, né? Os alunos estão trazendo trabalhos sobre isso, enfim, artigos. E eu acho que assim vai entrando mais fácil aí nas grades do curso de veterinário, para mais pessoas terem contato. Mesmo se não quiser trabalhar depois, mas já ter esse contato, para quando vier um tutor, saber conversar, pelo menos, né? não ser uma fechar a pessoa que porta. fala Pode simplesmente, indicar. ai, não, É, porque é muito forte você não indicar, né? Você falar que você é contra, você entender que você não tem o conhecimento necessário para poder falar desse assunto. e para isso tem que ter humildade para falar isso, né? Né? De chegar e falar, olha, eu não domino, então vou encaminhar para alguém, né? Que Uhum. tem conhecimento. Porque quando você fala assim, eu sou contra isso, você tem que ter um motivo, né? Você tem que entender daquilo para você ser contra. Até para você ser contra, você tem que entender do Tem que saber assunto. como Com é que é. certeza. Né? Então é muito legal quando a gente busca entender, quando a gente busca levar um pouco desse conhecimento que a gente tem, que a gente em conversas assim, né, para outras pessoas, acho que vai abrindo a mente de todo mundo. Como essa conversa nossa, esse assunto, igual a gente tá falando, é um assunto assim que é novo, né? Todo mundo já conhece um pouquinho, mas é um assunto novo. Acho que todo mundo assim tem uma dúvida, tem uma pergunta para poder fazer. Então a gente buscou na nossa turma as perguntas, os questionamentos de cada aluno, pra gente tentar responder aqui, tá bom? Legal. Então, vou fazer uma Vamos pergunta. lá. A Carol Bedendo, ela perguntou, pode o uso de ossos na alimentação natural? A gente já até conversou aqui, né? Sim, Então, que a gente já respondeu algumas coisas. pode sim, e se der, deve. Eu sou muito adepta, sim, à alimentação crua, eu gosto muito. Não são todos os pacientes que estão na crua, muitos estão na cozida, mas eu acho que sim, nesse caso, quando dá, entra sim. Porque além de ter a parte boa, né, que aí tem cálcio, então suplementa o animal que vai receber, né, ela de forma comida, e também tem um osso que é um osso recreativo, que é para roer. Que aí a gente fala que é um ansiolítico natural, que também entra nessa parte de recreação, que ajuda muito a limpar os tártaros. Então, geralmente, o cão que come osso, né, ele tem a propensão de ter muito pouco tártaro, porque ela ajuda mesmo nessa limpeza, né, da abrasão. Mas na alimentação natural crua, com ossos, com certeza super indicado, e o animal que o tutor vê que gosta, e o tutor é aberto também, é super possível. Pode sim. A Jéssica perguntou: como posso suplementar ou adicionar alimentação no meu animal que só come apenas ração? Boa. Aí, o que a gente pode fazer? A ração, ela vicia. Então, muitos cães e gatos são viciados em ração. Então, a gente vai fazer de uma forma bem gradativa. Então, sempre começando com um pouquinho da comida. Então, dá a ração, tira mais ou menos um quarto, e esse um quarto dá de comida, deixa no outro pratinho. Depois de uns 2, 3 dias, vai aumentando metade, né? Até conseguir trocar 100% para alimentação natural. O cão que já come ração e ele vai ficar com a ração como base, a gente pode suplementar, complementar com alimentação natural. Então, o tutor pode dar um pouquinho de carne, um pouquinho de legume, além da ração. Se dá ração 2 vezes no dia, coloca um terceiro período do dia só da alimentação natural. Que ele vai receber naquele período ali a comidinha natural e nos outros momentos a ração habitual dele. Acrescentando aos pouquinhos, assim, é uma forma legal de poder complementar além da ração. Ótimo.
Pergunta do Rafael. Cães e gatos podem ter dieta vegana? Não, gente, esse assunto é polêmico. Não. Cão e gato é carnívoro, não dá. Não pode, por favor. gente, pelo amor de Deus. Proteína vegetal para cão e gato, eles não se dão bem, sobrecarrega o corpo, inflama, não. Então, realmente, a gente tem que pensar nessa alimentação aí carnívora para eles. Tem estudos mostrando, né? Tem até algumas dietas veganas aí, algumas rações veganas que eles fizeram estudos e eles viram que, mesmo assim, sobrecarrega muito o corpo, gera inflamação e os animais ficam com deficiência de algumas enzimas, né? De algumas vitaminas que tem só na alimentação com origem animal. Então não dá para dar dieta vegana pro cão e gato. Tem gente que tem esse estilo de vida, é vegana, é vegetariana e gostaria de também, né, fazer isso pro cão e gato, mas tem que lembrar que eles são espécies diferentes. Eles não são onívoros como nós. Não. Tá bom. A pergunta da Keila Dumont. Quais as vantagens da alimentação naturais para cães e gatos e quais as dificuldades encontradas quando escolhemos a alimentação natural? Vamos lá. Então ela é mais saudável, vantagens, né? Ela é mais saudável, é mais nutritiva, é uma alimentação antioxidante, então ela vai desinflamar o corpo. Muito palatável, então eles aceitam muito bem. Desvantagens, a questão do preparo, então a pessoa tem que ter uma organização ali para tirar o tempo, para conseguir fazer a comidinha, né, ou pagar uma empresa. Outra desvantagem, tem que ter a geladeira grande, então Pra tem guardar. gente, né, porque acaba que a demanda é muito grande de quantidade. Só comida de cachorro na casa. Tipo isso, a gente coloca a nossa ali, mas é tudo cachorro, né? A nossa é o que sobra. A nossa Tipo comida isso. é um espacinho que sobra, Isso, tia. cachorro. Já faz, exatamente. E fora isso, uma desvantagem que seria a questão de não saber, a pessoa não procurar um veterinário, às vezes por conta própria faz, e tá desbalanceada, né? E dá essa dieta desbalanceada sem saber. Depois de um tempo ali, que o animal começa a apresentar uma anemia, alguma alteração que vê. São desvantagens pequenas. A vantagem de tudo de bom que o animal tem com a alimentação natural é muito maior. Por exemplo, animal aí que tem propensão a ter cálculo urinário, ter obstrução. Com a alimentação natural, reduz para 90%. Tanto o cão quanto o gato, porque ela tem muita água. Então ela ajuda demais a limpar sempre as vias urinárias, aumenta a imunidade, né? Então, como uma alimentação anti-inflamatória, animais que têm propensão de ter problema de pele, melhora demais de não ter recidiva, né? Aí de coceira de pele, de crises alérgicas com a alimentação natural. Então, de uma forma geral, ela tem esses inúmeros benefícios aí. Ótimo. Aqui a Daiane perguntou, a alimentação natural é acessível para todos e como? E eu vou te perguntar, vou fazer mais uma pergunta no meio dessa. Quando que você recomenda a alimentação natural e quando você não recomenda? Em que aspecto, por exemplo, do dia a dia do animal ou do dia a dia do tutor, você vai recomendar essa alimentação natural ou não? Uhum. Eu não recomendo quando o tutor tem uma vida muito corrida. Às vezes ele não consegue, ele mesmo fala, olha, eu não consigo preparar todos os dias, realmente fica muito difícil para mim. Eu converso muito com o tutor e sinto como é que é a vida dele. Se é uma vida muito corrida, que ele não consegue fim de semana parar para preparar, né, não consegue pagar uma empresa, aí eu indico uma ração das melhores que tem, né, uma ração sem glúten, sem transgênico, sabe? Nesse caso, eu faço muito observando como é que é a vida do tutor e também do animal. Eu tenho poucos animais que a gente tentou alimentação natural e não deu certo, e aí com essas rações melhores, eles se adaptaram. Então, sempre, né, tem uma exceção aí na regra. Mas, de forma geral, assim, 90%, 95% dos meus clientes, eu tô realmente com alimentação natural para todos os animais deles. E hoje em dia, desculpa, Deus, o mercado ele tá muito voltado para o mundo pet, né? E para isso também. Então, para essa questão dessa desvantagem do tempo, a gente já tem hoje em dia empresas que vendem a alimentação natural, Isso. né? Quando eu comecei a implementar para a aluna a alimentação dela, eu comecei comprando a alimentação. Pronto, eles entregam na minha casa, eu faço o pedido semanalmente ou mensal, se eu tiver um espaço maior para acomodar, eles já entregam já congelados na porção que eu preciso dar para ela. Fica Então muito já prático, é uma né? praticidade. Tem um custo um pouco mais elevado do que eu mesmo preparar, mas é uma vantagem. Eu não preciso utilizar do meu tempo para poder fazer. Já tá prático, já tá congelado, o meu acabou. Eu posso falar assim, nossa, tá acabando, eu preciso amanhã. Eles entregam no outro dia, Muito você não tem que fazer prático. nada. Então tem essa praticidade porque o mercado já tá voltando
os olhos a essa necessidade Essa também. questão do valor, Com igual ela certeza. perguntou, você acha que é mais acessível, menos acessível? Compensa mais a ração em relação ao valor ou não? Ou a alimentação natural é mais acessível? Eu acho a alimentação natural mais acessível, né? Primeiro que é o que a gente come. Então, que é uma batata doce, é uma carne, é um fígado, né? Um legume. Quando a gente pensa em rações aí terapêuticas, né? Super premium, é muito caro. Então, fica muito mais barato que a alimentação, do que a ração terapêutica. Com certeza, muito mais em conta. E a pessoa tem medo no começo porque é novo, mas depois de uns meses, uns anos, ela vê realmente que é muito em conta ali pro bolso. Eu, assim, como tutora, eu vejo o custo, não como o custo da alimentação só. Eu vejo o custo de se ter um animal. Porque, Isso. né? Então, o custo, assim, a longo prazo é uma diferença muito grande. Porque um animal que consome alimentação natural é um animal que eu vou ter menos problemas, que eu vou precisar de veterinário, de levar na consulta, de fazer um exame que também não é barato, né? Então, tem todo esse peso, pelo menos para mim. Quando eu fui fazer, teve todo esse peso e hoje eu vejo, assim, uma diferença muito grande, mas eu utilizo ela como forma terapêutica, né? Então, Sim. eu vejo uma diferença gigantesca mensalmente no que eu gastava, no custo que eu tinha antes com a aluna e que eu tenho hoje com a alimentação natural. Vira investimento, né, Vira Andressa? investimento. Então, hoje, pra mim, mas assim, fora da terapêutica também, se você vai pensar assim, que você vai ter o seu animalzinho, o seu pet, por mais tempo e mais saudável, isso não tem custo, assim. Você vê, no período, não tem comparação. Com O que você certeza. gastaria com ele para poder tratar de uma doença, tratar de algo que poderia ser em virtude da alimentação, né, da ração, não tem nem comparação do valor. Com Você certeza. pode pagar, né? E quando a gente não tem, né, como fazer, a gente entende, mas tentar fazer uma coisa ou outra de forma de suplementar também, Isso, né? de E vai- complementar. E daí já dá certo, já vai receber os benefícios ali já da vai alimentação. recebendo. Porque a questão é a ração a longo prazo, né? Aí a gente pensa em 10 anos, o cachorro comendo a mesma ração. Muitas vezes a mesma, não O muda nem o mesmo sabor. gosto, não É. muda E nada. ainda come. E ainda come porque é o que tem, né? Coitado. Tadinhos. De forma, a gente pensando assim, um filhote começa com alimentação natural até depois que ele, na fase senil dele, de 12, 15 anos, é um outro cão. Você pega um cãozinho idoso, assim, que come ração e come alimentação natural. Você vê que é outro. Um cão com alimentação natural, ele tem muito mais vitalidade, ele é mais jovem, por mais que a idade dele tá avançada, articulações boas, pele boa, intestino, a parte cognitiva também muito boa. A gente vê um pacote completo. É o estilo de vida fit, né? Exato, alta performance. Isso mesmo. Tá. Pergunta da Suelen aqui. Por que não alimentar o pet com alimentação não natural? A alimentação natural precisa de suplementação? Há uma forma mais acessível de alimentar o animal naturalmente? Tá, pegando essa última pergunta dela, essa questão de ser mais acessível tem, e depende muito do local também da pessoa. Então, às vezes, né, aqui pra nós é muito comum esses vegetais que a gente usa, às vezes lá no norte não, pra eles é raro, né? Então depende muito também do local que a pessoa mora, o que ela tem ali de mais fácil, porque a nossa ideia como nutrologistas, né, de trabalhar essa parte com o tutor, é ficar prático para ele a alimentação natural, que ele consiga comprar as coisas com facilidade, né, além de preparar. Então depende muito disso também, do local que ele compra, né? Agora, o porquê não alimentar com no caso, seria a ração, por causa dessas questões todas, No né? caso, a gente está falando muito de cachorro, mas no caso do gato, tem alguma particularidade, algum suplemento que a gente tem que colocar? Taurina. Essa, Sempre. sempre A gente taurina. compra ela isolada ou tem um alimento que já vem com esse... Com ela já pronta, né? Tem como comprar ela já pronta, comercial, mas o ideal é a gente manipular com o peso do gato. Sim. Eu gosto, sabe? De fazer certinho com o peso dele ali, mas a taurina é essencial. O gato precisa. Né? Vamos lá, a Bárbara Jarames perguntou: como adaptar o animal à alimentação natural? Sentindo muito ele. Então, assim, tem cachorro que é glutão, que na hora que você colocar já vai querer comer e tá tudo certo, né? Tem cachorro que não, que é de um seletivo, já é dele, então a gente sente muito. Então, o que eu falo? Vai cozinhar uma carne, tá comendo, ele come ração. Aí vamos primeiro entrar com a carne, que geralmente é mais atrativo. Coloca um temperinho, né? Coloca um orégano, um manjericão, que além de dar um gosto, um cheirinho na carne que tá cozinhando ali, na água da carne, também tem a ação medicinal dessas ervas. Aí vai dando um pouquinho. Aos pouquinhos a gente vai descobrindo os gostos do animal, né? Do cão ou do gato, pra gente ver quais são as preferências deles pra eles aceitarem. É um processo, então a pessoa tem que ter paciência e disposição. A Charlícia perguntou: alguma restrição? A gente chegou até a falar disso. Com cachorros com alergia, todos os cães podem comer alimentação natural? Todos podem, mas nem todos
nem todos se adaptam. Isso aí eu falo de 10%, não se adaptam. Todos podem e devem, para todas essas doenças que a gente falou, problema de pele, obesidade, diabetes, câncer, alterações intestinais, gastrite, problemas renais, com certeza todos podem. Isso agora, pergunta da Patrícia. Uva passas pode fazer parte da alimentação? Não, de jeito nenhum. Uva jamais para Nenhum cachorro tipo e gato. de uva, né? Nenhum tipo de uva, é super tóxico. E quais alimentos, eu tô colando nessa minha pergunta, quais alimentos a gente pode ou não dar para o animal? Os proibidos. Então vamos lá primeiro de fruta. Uva passa e carambola. Não pode de jeito nenhum, porque eles são nefrotóxicos. Alho poró, cebola, não pode, não super pode. tóxico. Alho, tem uma polêmica aí. Tem gente que fala que pode, tem gente que fala que não. Assim, pelos meus estudos, realmente ainda tem pouco estudo para cão, para gato, sobre alho, então a gente não dá. Mas para cão, a gente dá uma quantidade bem pequenininha, que o alho tem uma ação medicinal muito potente. O alho, ele é antiparasitário, ele aumenta a imunidade, ele é repelente natural. Então, alho, né, nesses casos aí a gente indica, mas cebola, cebolinha de jeito nenhum, essa família de cebola. Macadâmia não pode, açaí, tem gente que dá açaí não pode dar Não açaí pode. pra gato e pra cão, por favor, não dê. O abacate? Abacate pode, o que é tóxico? A casca dele, mas a polpa pode dar, mas aí, como é muito gorduroso, dá um pouquinho, porque senão pode dar diarreia, Entendi. aí pode ter essa alteração, mas não é tóxico não. O cacau, né? Da chocolate também, Teobromina, pessoal. de jeito nenhum, não pode, exatamente, Pode. teobromina. Então vamos lá. A Andressa Assunção, ela perguntou: a gente pode utilizar ovos na alimentação dos cães? Com certeza. Ovo é muito bom, gente. Fonte de albumina, colina, é muito bom. A clara, ela tem um antinutriente, que aí esse antinutriente, ele bloqueia a ação da biotina. Então, geralmente, quando dá clara cozida. Nunca dá clara assim, crua, só ela. Né? Se dela crua, dá junto com a gema. Mas é muito bom. Pelo menos 1 ou 2 vezes na semana dá aí pra eles. E dá pra gente fazer uma farinha com a casca do ovo, que é maravilhosa pra parte da articulação. Então, assim, dá pra suplementar a dieta fazendo isso. A gente separa ali, sabe, as cascas, coloca no forno, deixa dar uma assadinha pra secar, no liquidificador, vira uma farinha maravilhosa. Ok. A Natália Dutra perguntou: quais alimentos não podem ser ofertados? São tóxicos, a gente já falou, né? Então, A gente vamos respondeu. relembrar aí. Uva, carambola, de fruta, só isso que não pode. Então, o resto, tem gente que acha que não pode dar mexerica, não pode dar laranja. Pode dar. Fruta cítrica pode dar tranquilo, porque o pH deles é muito ácido, do estômago. Então, tranquilo. Só em caso de gastrite que realmente cítrico não é indicado. Mas aí, né, pode dar. O que não pode dar, então, de fruta? Uva passa e carambola. Aí entra chocolate, açaí, macadâmia, alho poró, né? A família da cebola não pode. Ela não falou se é cão ou gato, mas tem alguma raça específica que não pode utilizar a alimentação natural? Não, todas podem. Só depende do estado físico do animal, né? A doença que ele tem, pra gente decidir qual tipo de alimentação natural. E a Jaqueline perguntou se pode dar ameixa, né? Então ela não tá nos proibidos. Só tirar o caroço. Então essas frutas igual pêssego, ameixa, abacate, pode dar só tirando o caroço, né? Não tem problema nenhum. Super tranquilo. E é super antioxidante, inclusive, a ameixa. Então tá ótimo. A gente finalizou, então, as perguntas de todo mundo. Então, gente, a gente fica por aqui hoje, né? Gostaria de agradecer a doutora Sabrina pela oportunidade, pelo conhecimento que passou pra gente aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Leva o seu Obrigada. cachorro no veterinário, não vai dar... Isso. Sim. Por favor, a gente vai Seu disponibilizar o contato da doutora Sabrina também, para quem quiser, tiver interesse, né? Porque é uma área diferente ainda, né? Às vezes a gente fica meio perdido, sem saber onde levar, em quem levar. A doutora Sabrina está à disposição. Fico super à disposição. E com certeza, Andrés, é muito melhor no começo ter, né, um profissional para pegar na sua mão, te ajudar nessa jornada, que depois fica fácil, né? Depois que a gente já tá vai acostumado. caminhando. Isso. Né? Isso mesmo. Desejamos cada vez mais sucesso em sua trajetória. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Sucesso para vocês também, viu? Muito obrigada, a gente agradece. A gente está muito grato, né? Sua presença aqui, compartilhando seu conhecimento com a gente. Muito Tá obrigada. bom? Pessoal, então, uma ótima noite a todos e até a próxima.